noite. Paz seja convosco. Amém. O tema da minha sessão é uma vida com propósito. Quero convidar os irmãos a terem as suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13. Diz assim: mandou dizer-lhes: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família dos seus pais morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se tiver que morrer, morrerei. Senhor Jesus, Pai, que aquela palavra que o Senhor já ministrou no meu coração possa falar ao coração dos irmãos agora neste momento também. Que seja a sua voz, Pai amado, através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A história da rainha Esther é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, e por isso eu escolhi ela para poder falar com vocês sobre o propósito. Que se a gente voltar lá na origem de Esther, Esther ela era uma menina que veio com o povo de Israel cativo para a Babilônia, e eles estavam em uma nação estranha, onde tinha uma cultura, costumes, religiões totalmente diferentes daquela a qual ela estava acostumada. E ela era uma menina órfã que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E era um costume judeu que quando uma criança perdia os seus pais, a responsabilidade era passada para o parente vivo mais velho. Então, para um primo ter assumido essa responsabilidade, ela tinha perdido todas as pessoas próximas a ela, não somente os seus pais, mas seus avós, seus tios, todos aqueles que eram próximos dela. Então, eu quero que os irmãos imaginem a realidade dessa menina que cresceu não tendo nenhum apoio familiar, não tendo mais a sua nação e tudo aquilo que era bom para ela. Então, Esther, ela cresce sem uma perspectiva de vida, sem poder ter grandes oportunidades. Esther era talvez aquela menina na sociedade que ninguém acreditava. Mas o Senhor, Ele decidiu mudar a história de Esther, e aí que começa o propósito da vida dela. Porque não importa como a gente começa, e sim como a gente termina. Então, nesse mesmo meio tempo, quando existia o rei Xerxes, que era o conhecido rei Assuero, que ele tinha 127 províncias debaixo do seu domínio. E todos os irmãos provavelmente conhecem a história da rainha Vasti, que ela foi desconstituída de rainha porque ela não se apresentou ao rei quando ela foi chamada. Então é feito um concurso, porque era um dos conselhos de todos os conselheiros do rei, e Esther é uma dessas meninas que é selecionada. E aí já começa uma das impossibilidades, porque para uma menina judia ter sido selecionada foi um agir de Deus na vida dela, e que isso aconteceu. Então Esther, ela é levada, e lá uma menina que era totalmente diferente das outras, e justamente por isso ela se destaca. E Esther, no capítulo 2, versículo 9, e novamente no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos conta que ela passou a chamar a atenção por ser diferente, então ela passa a ter privilégios que as outras não tinham. Começaram a dar para ela as melhores roupas, as melhores comidas, as melhores posições, os melhores lugares, porque Esther era justamente diferente, ela tinha um Deus que defendia ela. Esther, ela era órfã de pais, mas ela não era órfã de Deus. E Esther, ela passa a ter um cuidado especial de Deus, preparando ela para que ela pudesse alcançar o seu propósito. Mas durante esse processo tinha uma outra pessoa que era muito importante, que era o seu tio, que é seu primo, que assumiu essa responsabilidade de ser o cuidador dela, que ele também estava cumprindo o propósito. Enquanto o propósito de Esther era de se tornar uma rainha, o propósito dele era de acompanhar todo o processo dela até que ela chegasse. Então Esther, ela é escolhida como rainha, nós conhecemos essa história, mas o propósito dela não encerrava aí. O propósito da rainha Esther era de livrar todo o povo de Israel da morte. E ela só conseguiu fazer isso porque ela se posicionou no momento onde foi necessário. Talvez ela poderia ter negado, porque até então ela já tinha todos os privilégios como rainha, ela tinha dinheiro, ela tinha posições, mas nessa palavra que a gente leu aqui no começo, quando o seu pai adotivo a lembra do propósito e do motivo do porquê ela estava ali,
ela se lembra da origem dela e ela lembra que era algo maior que ela estava ali naquele momento. Então ela diz aquela mensagem ali de que se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque ela entendeu que o propósito dela era muito maior do que simplesmente estar em um lugar de uma posição elevada, mas era honrar o nome de Deus ali onde ela estivesse. O livro de Esther nem sequer cita o nome de Deus, mas em todos os segundos, em todos os momentos que eu leio o livro de Esther, eu sempre vejo Deus em cada detalhe. Porque Esther, ela foi uma pessoa que em todos os momentos foi obediente ao seu pai adotivo e por isso ela conseguiu alcançar voos mais altos. A minha conclusão nessa noite é que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas uma rainha sábia, ela edifica toda uma nação. Esther, ela cumpriu o seu propósito, livrando o povo de Israel da morte, que é até hoje comemorada essa festa, e Mardoqueu, que era o seu primo, que assumiu essa responsabilidade que nem sequer era dele, cumpriu também o seu propósito, preparando Esther para poder livrar o povo de Israel. Amém?